Primeiramente, eu sou Jonatas Andrade, eu faço parte da ACIRNE, né? Eu já tive aqui no ano passado fazendo uma outra live, também com uma cineasta, com uma produtora e com uma roteirista, né? Com a Andrea. E agora eu tenho o prazer e a honra de estar aqui com o meu amigo Jean Cousteau, né? Jean é produtor, é ator, é roteirista, é diretor e certamente é um batalhador aí em prol da sétima arte, do cinema, da cultura em geral e ele tem algo aí para nos falar, para anunciar, ele tem vai ter um festival aqui na cidade, na cidade que eu falo, Mossoró, né, que é de onde nós falamos. Você está em Mossoró, né, Gê? Agora? Sim, estou aqui, sim. Pronto. Então, que é a cidade de onde nós falamos agora, e certamente vai ser um festival que já é, desde então, desde já, considero um sucesso, até mesmo pela quantidade de obras inscritas e tudo mais. Inclusive, eu tive a honra também e o prazer de ser convidado pelo Jean para ser curador do festival, então eu tenho aí algumas dezenas de materiais para ver nesses próximos dias. E já passando aqui a bola para você, né, agradecendo mais uma vez a sua presença, o seu tempo e a sua disponibilidade. E, Jean, assim, eu queria começar, antes da gente falar do festival, até mesmo para que o pessoal continue a entrar, né, e vai entrando, e quando chegar e já tiver mais gente, aí sim a gente começa a falar do festival. Eu queria saber de você, assim, um pouco da sua trajetória aí com o audiovisual, né? Você já dirigiu, você já atuou, né? Então eu queria saber um pouquinho mais, antes do festival, o que é que você já andou fazendo aí nesse terreno do audiovisual? Seja em Mossoró, seja fora, enfim, fique bem à vontade. Obrigado, Jonathan. Obrigado à Cirne pelo apoio, né? Desde do nascimento do festival, né? Que vocês vêm me dando todo o apoio, todo o suporte e orientação, né? Não só você, mas o pessoal que está vindo do Rio também, São Paulo, Togum Teixeira, Andréa Cursino, que está aqui nos acompanhando, Joriana Pontes, que hoje, assim, foi fantástica, né? Como sempre, uma parceira de longas datas. Agradecer também a Renata de Carmo, que está vindo, a Felipe Gomes e a esposa dele, Roberta Stephanie, a Cristiane Fragoso, né, pessoa querida, todas as pessoas que estão congregando de forma participativa com o festival, né? E também a presidente de honra do festival, que é Diva Pavese, presidente da Divina Academia Francesa de Letras, da qual eu faço parte como embaixador. Então, assim, primeiro a gente começa agradecendo a todas essas pessoas, agradecendo também aqueles vácuos que nos deixou como uma resposta, agradecendo também as portas que estavam entreabertas e de repente ficaram fechadas. E aí a gente tem um aprendizado com tudo isso. Significa que a gente tem que continuar a caminhada. E aí agradecer também a revista Presença, da qual eu já trabalho há mais de 2 anos. Enfim, a todas as pessoas que contribuíram. No final, eu vou agradecer a todos os apoiadores e patrocinadores. A minha vida como audiovisual ela começou desde cedo, quando não tinha televisão na minha casa. Né? Quando eu nasci, minha família tinha passado por um problema financeiro muito grande, não tinha televisão na minha casa e eu assistia os Trapalhões todas as tardes de domingo e sessão da tarde na minha vizinha ou em pé na rótula da janela dela. E daí começou também mamãe me levar para casa da minha tia, que ela ia todas as noites conversar, e eu assistia o jornal. Então, assim, a lembrança que eu tenho do início da minha vida no audiovisual, dessa paixão pela televisão, dessa paixão pela comunicação, ela vem desde sempre, né? Desde o primeiro dia também que eu fui assistir Os Trapalhões no Planeta dos Macacos, eu era muito pequeno, eu entrei aos empurrões no Pax, porque era um dia das crianças, e eu me lembro como se fosse hoje essa cena, e eu fiquei encantado com aquela tela gigante, onde um raio de luz possibilitava as pessoas a conversar e a fazer tudo o que a gente faz e fazia aqui, desse lado. E eu fiquei muito impressionado. O tempo passou e essa paixão continuou, né? A paixão pela comunicação. Eu aprendi a ler muito cedo, né? Venho de uma família também que tem muitos professores e aí
Eu comecei a ler muito cedo, com 5 anos de idade eu já lia praticamente, como uma criança lê, mas com 5 anos de idade. E aí eu comecei a entrevistar a minha mãe, né? E aí surgiu a paixão pela comunicação. Obrigado, Jô. Obrigado também, André Cursino, do Rio de Janeiro. E aí essa paixão pela comunicação, né? Que vem também desde sempre com esse casamento com o audiovisual, com o cinema, com a televisão, com os trapalhões, com a sessão da tarde e vai congregando esses valores. O tempo passa, a gente cresce, vai adquirindo conhecimentos através da leitura, da escola, do contato com os amigos, com as pessoas mais velhas. E eu sempre tive um contato com pessoas um pouco a mais da minha idade, bem a mais. A frequência na minha casa era muito grande, minha mãe tinha um ateliê onde ela bordava e fazia vestidos de noiva, enfim. Então, o nível de pessoas era muito alto e eu fui criado muito, não dentro de uma redoma de vidro, mas dentro de casa. Né? Como a gente, na década de 80, é educado para ficar dentro de casa, para sair e voltar na hora certa. Quando eu tinha 21 anos, eu fui para a Europa, há 20 anos atrás, há 23 anos atrás, eu fui para a Europa fazer intercâmbio. Né? E a minha paixão pela televisão, pelo cinema, ela me acompanhou e eu decidi fazer jornalismo já com 11 anos de idade, eu falava em fazer jornalismo. Fui para Natal, eu não fiz jornalismo, meu primeiro curso é secretariado executivo lá em Natal, foi o que me possibilitou no curso, eu me inscrevi para fazer intercâmbio na Europa e tudo encaminhado para a Alemanha, eu fui para a Suíça. Na Suíça, eu fui convidado para fazer um comercial de TV, mas eu ainda não estava com a minha residência, eu visto estudante e não foi possível. E logo depois eu fui convidado para participar de uma série da FX1, da TV F1 da Alemanha, e era uma série que se chamava Gerichtete Frau, eu acho que era isso, uma mulher caçada. Eu não falo alemão muito bem não, já esqueci muita coisa. E aí uma amiga minha foi convidada e ia lá fazer uma prova de roupa e a gente se encontrou no meio da rua e eu fui com ela. Aí quando chegou lá, a diretora de produção me viu e falou, eu quero você. Aí eu disse, eu não falo alemão, né? Eu falava francês e italiano na época já. Eu falei, eu não falo alemão. Ela falou, não, eu quero você. E aí eu participei dessa produção, uma mega produção, assim, uma coisa assim, fora do normal. Foi uma grande aula na minha vida, uma grande oportunidade para a minha vida. E eu era um menino, né? Eu tinha 23 anos, 22, 23 anos de idade. E tudo me pressionou, né? Aqueles holofotes enormes. Foi gravado numa vila, né? Numa mansão, a gente chama muito vila lá na Europa, numa grande casa imensa. Essa casa foi toda desconfigurada para construção de um baile que acontecia, onde essa mulher que estava sendo caçada por um maníaco era a atriz principal. E no meio de tudo isso, antes teve a prova de roupa, teve fotos, teve conversas, eu conversei com o diretor em francês, e aí eles decidiram que eu ia ter uma fala no filme, na série. Era uma série que bombou a Europa, né? Não passava só na Alemanha. Eu fui, participei dele, parou um pouco. E nesse baile, a prova de roupa, nesse baile eu estava de smoking, com uma máscara, e em determinado momento da filmagem, a produtora geral, que estava também fantasiada, mas trabalhando ali naquele meio, né? Ela me pegou pelo braço e ela falou em francês, Jean, venha comigo. Aí eu falei, para onde? Ela disse, venha comigo, e riu. E ela me colocou do lado da atriz principal, ela estava sentada numa cadeira muito bonita, onde ela discutia com esse rapaz que estava perseguindo ela. E ela não sabia que era ele, né? Estava todo mundo mascarado na festa. E eu fui convidado a falar uma frase em alemão. Né? Ela parou toda a cena, ela falou, agora eu tenho que conversar com ele, que é brasileiro, ele fala francês e italiano, mas eu quero que ele fale uma frase em inglês, em alemão. E aí a gente saiu conversando e ela falando para mim, você vai falar essa frase, quando ele parar, você fala, e ele vai falar até tal frase, e é uma deixa para você falar alguma coisa, pegar no rosto dela, virar assim o rosto dela, para olhar para você, e você fala e sai. A cena foi feita 4 vezes, e uma das vezes eu enganchei o alemão, né? Eu não falava nada na época, e foi até motivo de risada nesse momento. Foi feita a cena novamente,
E aí começou o développement, como se diz em francês, o desenvolvimento, né? O desenrolar da história. Depois disso, eu fui na escola de cinema de Zurique, né? Eu morava em Zurique na época, mas eu morei em Luzerna também, em Lausanne, na Suíça francesa. E aí eu me recordo muito bem do encantamento que eu tive com a escola de cinema. Mas assim, eu não falava o idioma, eu tinha ido para lá para fazer intercâmbio, para estudar, para fazer faculdade, e eu não queria muito misturar as coisas, sempre com muito pé no chão. Eu voltei para o Brasil, eu fiquei 3 meses no Rio de Janeiro a convite de uma amiga para fazer a elaboração de um projeto da empresa dela, e foi bem bacana porque a empresa eu voltei para o Rio e foi bem bacana nessa época que a gente estava montando o projeto da empresa dela, que a, a pessoa que foi fazer um serviço na empresa que eu não me recordo, tinha uma prima que era atriz, que estava trabalhando na novela Explode Coração, e essa atriz foi pegar essa garota. E ela trabalhava numa empresa que se chama Carelli Produções, eu acho que Andréa Cursino, que está aqui nos assistindo, deve lembrar dessa agência. E a gente tirou uma foto juntos, que era uma atriz conhecida na época, eu não me recordo o nome no momento, e eu recebi um telefonema para ir até a agência. Eu fui até a agência, saber, a gente queria que você viesse aqui, que tem um comercial de uma margarina para você fazer. Aí eu fui. Quando chegou lá, era para eu fazer uma participação na novela Explode Coração. E eu fiz essa participação no núcleo que era Edson Celulari, com o François Tourton, que partiu um dia desse. Foi outro encantamento, eu conversei muito com o Jorge Fernandes, ele me deu umas orientações bem bacanas, e eu falei que aquele não era o momento para eu seguir uma carreira, né? A gente depois marcou um café, eu, ele, François Tourton, a Edson Celulari já praticava o budismo na época, eu pratico o budismo já há muito tempo, conversamos muito sobre a religião, mas eu não tinha aquele sentimento. Eu tinha a vontade, mas o meu pensamento, o meu objetivo era outro. 6 meses depois eu vim para Mossoró, 6 meses depois eu recebi um comunicado da Universidade de Friburgo, na Suíça francesa, para me apresentar e fui, né, para a universidade. Não fiz a universidade, mas fiz todos os proformes, e quando eu passei no último exame, eu desisti de fazer o curso. Eu não queria fazer o curso de diplomacia, porque não era realmente o que eu queria. Eu queria jornalismo e eu queria trabalhar com o universo do audiovisual. Depois eu fui morar, eu fiquei 8 anos na Suíça, com a minha mãe de intercâmbio, a minha família italiana, família Tardivo, e depois disso passei por várias experiências interessantes. No lançamento, ela tinha um buffet, e a gente fazia grandes eventos para a FIFA, lançamento de 2 copas que teve quando eu estava na Europa, na Suíça. Nós fizemos a grande feira de automóveis de Genebra, que é conhecida, uma das feiras mais fantásticas a nível de automóvel que tem no mundo. A Feira do Livro também de Genebra, a gente fazia grandes eventos. E aí, o tempo foi passando e eu recebi um convite para morar na Alemanha, porque eu já trabalhava fazendo produção da identidade visual de sites, através de uma amiga que era cantora de ópera, uma canadense, Teresa Pluto. Depois disso, eu fui convidado para fazer esse trabalho lá, para outros 3 cantores, e eu consegui, nesse meio termo, ter um documento para estudar na Alemanha, porque eu já fui com esse pedido para a Polícia de Estrangeiro, que me dava o direito de estudar e trabalhar. E através do budismo, da religião, eu conheci Silvio, um amigo querido, que conhecia Sabrina Fidalgo, que deve estar aqui ou entrando daqui a pouco. E Sabrina Fidalgo já fazia o estudo de Collegin, que é um término para entrar na universidade. Sabrina Fidalgo é uma pessoa muito importante nesse início de sonho, né? Sabrina Fidalgo me apresentou à Universidade de Cinema de Munique, da qual ela frequentava, e foi muito bacana. Um beijo, minha amiga. Um beijo. Foi nessa época que foi dado um grande passo, e eu me lembro como se fosse hoje, porque nevava muito em Munique, e ela me ligou e falou assim, vai ter um evento hoje na Universidade de Cinema, e você tem que ir. Eu estou passando aí de táxi. E a gente morava um pouco perto um do outro, né? E aí eu me arrumei muito rápido e fui ao encontro dela, o táxi já estava chegando lá no apartamento, e a gente foi.
né? Nesse meio termo, eu estudava alemão já há 9 meses, mas assim, eu estava com um bloqueio e a escola me envia para um psicólogo, a psicopedagoga, né, tem todo esse trabalho, esse cuidado, esse zelo, e eu não queria meio ir, eu não sou doido, não sei para que ir, né? E fui. E aí foi descoberto que eu tinha um bloqueio, porque tinha sido reprovado quando criança em matemática, mas que falava italiano muito bem, o médico era italiano, nós conversávamos em italiano de forma muito fluente, que é um idioma que eu domino muito bem, e ele me indicou frequentar mais vezes a Universidade de Cinema e a escola me mandou ir lá uma vez por semana. Mas, assim, a porta de entrada, é, ela veio com essa participação da Alemanha, ela passa para uma participação na novela da Globo e ela se reencontra com Sabrina Fidalgo me conduzindo à Universidade de Cinema da qual ela frequentava. Né? Sabrina tem um currículo maravilhoso, fez cursos também de diretora de produção de cinema, de direção, de roteiro em Córdoba. Ela tem um currículo fantástico e é uma das homenageadas no nosso festival com o Troféu Realizadora Brasil. E para mim era tudo muito bacana. Depois disso, eu fui convidado para fazer 2 trabalhos, mas eu não falava alemão. E eles não vão perder tempo com uma pessoa que tem um estereotipo que eles estão desejando trabalhar. Foi uma grande produção, era uma grande produção na época. E eu fiquei estudando alemão um ano. E se eu não conseguir o que eu quero agora, eu volto para o Brasil e eu vou fazer jornalismo. Aí um outro grande passo, né? Eu vim embora para o Brasil e muita gente ficou se perguntando por quê, porque todo mundo acha que a Europa é o céu. E não é bem assim. É um país, é um continente onde tem boas oportunidades, mas também tem vários outros problemas, como a gente tem aqui. Eu comecei a fazer jornalismo na UNP em Natal, logo que cheguei, e surgiu um curso de cinema de 250 horas, uma formação em cinema e vídeo, e que tinha como participação grandes nomes do cinema nacional, desde direção, roteiro, produção, direção de arte, cenografia, iluminação, preparação de elenco, o que você imaginar das áreas técnicas na frente e por trás das câmeras do cinema, tinha esse curso. E aí lá eu encontro Titina Medeiros, Nara Kelly, toda essa turma que hoje tá fazendo cinema e está fazendo televisão. E comecei a participar dos eventos de Natal. Né? Comecei a ser convidado para ser diretor de comunicação da ABD CRN, da qual ocupei o cargo durante uma gestão, do professor Carlos Tourinho. Fiz o curso também com ele pelo SEBRAE. E a minha sede de aprender, Jonathan, era muito grande, como ainda continua sendo. Eu tinha vontade de dirigir, eu tinha vontade de fazer alguma coisa, mas eu tive uma das professoras que foi um grande ensinamento da minha vida, né? E eu fiquei sabendo ontem que ela partiu há 3 anos. E a gente teve uma ligação muito bacana. Recebi até um convite dela para morar no Rio, já com um trabalho que ela ia fazer. Eu tenho absoluta certeza que Sabrina Fidalgo, que está aqui, Andréa Cursinho, também conheceu, ou se não teve algum convívio com ela, Maria da Salete, uma produtora executiva que teve trabalhos com Cacá Diegues, Fernando Meirelles e tantos outros grandes nomes do nosso cinema. E ela falou para mim, para tudo se tem um momento. O seu momento agora é aprender, Jean. Você aprende, aproveita e faça bastante curso, não tenha sede de querer fazer logo alguma coisa. E eu sou do signo de touro e touro é muito teimoso, né? E eu comecei a me envolver muito com essa teimosia de querer fazer, de querer acontecer, não pela vaidade, mas assim por uma produção de criança, pela questão do prazer de produzir, por entender que o cinema ele é a releitura de um livro, né? Ele é um livro falado, ele não é um livro lido, eu não estou lendo, né? E Maria da Salete foi uma grande produtora executiva que trabalhou com grandes nomes. A Andrea Focinho está perguntando aqui quem era ela. E Maria da Salete, ela é mãe de Fernanda Luz, que é uma grande continuista, que foi quem fez o filme, tantos filmes que ela fez, Olga, que é o mais conhecido, né? Ela foi continuista do filme Olga. E Maria da Salete, ela se tornou uma grande amiga. Todas as vezes que eu fui ao Rio, nos encontramos e eu levei os meus trabalhos para ela, ela ficou muito
lisonjeada, que já tinha uma certa identidade. Você tem feeling para isso, continue com seu sonho, não desista. Sempre esse direcionamento, esse cuidado, esse apreço. Né? E ela falou, você é muito detalhista, Marilene Paiva também diz a mesma coisa, você tem toque de perfeição. Eu acho que não é a perfeição, Jonathan, é buscar fazer a coisa de forma correta, sem vaidade, com uma missão. Né? Você tem uma missão de ser professor, Joriana de cientista social, Andréa Cursino de crítica de cinema, professora de jornalismo, Sabrina, né, de diretora, uma excelente diretora, fantástica. Então, assim, a gente tem que fazer para levar, através dessa imagem, né, da película, do cinema, né, o prazer para outra pessoa. De imortalizar, mas com uma mensagem de felicidade. Né? As 7 artes estão compostas dentro dessa tela, que é 1 hora, 1 hora e 20, 1 hora e meia, 1 hora e 40, 2 horas, né? 30 minutos, 20 minutos. Então, assim, o prazer de fazer o cinema é o prazer de levar para o outro uma mensagem que ele possa crescer. Né? Eu costumo dizer que é um livro falado. E depois de todas essas experiências, no curso de cinema, que teve Marcélia Cartacho também, amiga querida, que a gente já se conhecia de tantos outros carnavais. Depois, professor Bertrand, né, que eu fiz o curso de roteiro com ele, eu venho a Mossoró e esse primeiro passo é onde outra pessoa também muito importante nesse começo, né, também como Sabrina foi na Alemanha, Joriana, né? Eu já tinha feito os cursos de cinema e já tinha terminado o curso de formação em cinema e vídeo, que foi um curso de extensão da UNP, com a realização da Zoom Fotografia, que teve a grande produtora potiguar, Keila Sena, que é uma pessoa muito querida e que eu agradeço muito por grandes oportunidades que ela me ofereceu. Vim para Mossoró, porque passei aqui na UERN, né, e vim fazer jornalismo aqui, e Joriana Pontes me convida porque Larissa Gabriela, que é outra pessoa também bacana, e eu sempre rodeado de mulheres, me convidou para fazer um documentário institucional do Jornal de Fato. Depois disso, pouco antes, eu vim para Mossoró, perdão, eu como diretor de comunicação da BDCRN, eu fui convidado para coordenar a mostra de cinema natural no primeiro Goiamum, no primeiro Goiamum audiovisual. E aí, como eu já vinha pesquisando a história do cinema, que foi o meu TCC, aí Keila viu e ficou muito animada. Falou, Jean, vamos fazer essa exposição no Goiamum? E aí foi feita a exposição, né, Instantâneos do Cinema Potiguar, no primeiro Goiamum do Audiovisual, e isso me estimulou muito dentro desse universo. Depois eu venho para Mossoró, participo desse trabalho a convite de Joriana e de Larissa Gabriela, como institucional do Jornal de Fato. Eu fiz um curta de 1 minuto falando sobre a história da televisão no Rio Grande do Norte, e no Goiamum Audiovisual também, me recordando agora. E aqui em Mossoró, eu comecei no curso de jornalismo, eu fiz assessoria de imprensa para o Festo Herme, e aí, Joriana, mais uma vez na minha vida, Jean faz um documentário sobre a vida de Dona Clinária, que ela é fantástica. E fizemos esse documentário, que ganhou o prêmio aqui no Curta TCM, o primeiro festival de cinema da cidade de Mossoró, né? Salve, Dr. Milton, a TCM, pela oportunidade que nos ofereceu. Depois, eu participei do Fest Natal, também foi agraciado com o Troféu Estrela do Mar, em Recife, na mostra etnográfica universitária, e ganhei com Tradição e Imagem. Depois fui convidado por Paride, um doutorando em etnografia visual, para passar no Seminário Internacional Etnográfico de Puglia, na Itália, né, a capital de Veneza, o estado de Veneza. Puglia, o estado da cidade de Veneza. E eu me empolguei muito, né? No passado tempo, eu tive que sair do curso de jornalismo para trabalhar num filme Nova Amsterdã, do cineasta potiguar Edson Soares, né, que foi a primeira fase do filme. Né? Eu fiz esse trabalho, na segunda fase eu não participei, estava terminando a faculdade no último tempo. Me recordando agora, eu fui convidado também por Joriana para fazer o filme Segunda Chance as Cartas,
que aí a gente teve que trabalhar um storyline que ela fez, e a gente desenvolveu esse roteiro e trabalhamos, né, com as crianças do CRAS, falando da realidade de vida que acontece aqui em Mossoró em algumas situações, voltada às crianças que estão, aos adolescentes que estão nessa fase de reabilitação social. E foi bem bacana, né? O filme fez um sucesso danado. A gente ainda está hoje fazer uma adaptação desse filme para enviar para os festivais. E depois disso veio o filme que eu participei, o filme que eu participei no festival. Visitei outros festivais no Ceará, na Paraíba, em Pernambuco também, como participante, como ouvinte. Ganhei o Festival de Bahia Formosa. Né? Na realidade, foi muito interessante ter participado e ter sido vitorioso nesse festival, porque não só foi vitorioso Plínio, foi vitorioso Alexandre também, Alex, que está aqui, que na época eu convidei Rômulo para vir a Mossoró para apresentar o festival, para que tivesse uma efervescência. Mossoró já tem muitas pessoas que fazem audiovisual, né? O curso de comunicação social da UERN abriu muitas portas e transformou muito esse universo em Mossoró. E Rômulo veio dar uma palestra aqui, e depois que Rômulo deu essa palestra, eu escrevi o meu filme, Ventos da Evolução, de 1 minuto. Alex Alexandre escreveu um documentário dele, e Plínio, a grande surpresa, escreveu o filme dele também muito lindo, e o filme dele ganhou, o de Alex ficou em terceiro, e o meu ficou entre os 10, que vai ser passado agora, deve estar passando agora esse ano, no Festival de Cinema da Cracóvia, na Polônia. Nós recebemos o convite para participar, mas devido a essa situação que está acontecendo, eu não fui. E eles também não foram. Então, assim, com o passar do tempo, nesse meio termo pandêmico, eu fui convidado o Elman Menezes, beijo Elman, para trabalhar, né? Eu estive no Rio de Janeiro há 2 anos atrás, ia fazer um projeto na Suíça, né? E volto para Mossoró devido à pandemia. E aí foi quando Togum, com Renato de Carmo, me convidaram para fazer um trabalho, e esse trabalho ficou meio stand-by. Agora a gente vai desenvolver esse trabalho juntamente com a produtora do Rio Grande do Sul, né? E tem muita coisa boa por aí, né? Inclusive a possibilidade de uma filmagem a nível não só nacional, mas internacional em Mossoró. Esse é um dos temas que a gente vai tratar num dos debates, né? Falando sobre a Film Commission e a economia criativa que o cinema possibilita aonde ele estiver. Acho que é isso, né? Já, antes, deixa eu só lhe interromper rapidinho aqui. Roberta, há um pedaço já, aí eu não esqueci, eu estava aqui olhando, ela pediu só para fixar nos comentários o tema desta live, né? Então, Roberta, se você ainda estiver aí, e também para quem chegou e foi chegando aí durante a fala de Jean, eu estou aqui com Jean Cousteau, quem pegou ao menos um pedaço da fala dele, né, uma história assim longa, com audiovisual, em diversas funções, em diversos aspectos, em diversos países, inclusive, não só no Brasil, não só em Mossoró, não só no RN, e nessa nossa live de hoje, né, e aí a gente vai começar a se encaminhar para isso, até porque eu acho que quem está acompanhando, assim, também quer saber um pouco do festival, né, do Fest Curta Mossoró. Então, assim, o Jean Cousteau, ele é ator, ele é diretor, ele é produtor, ele é roteirista. Quem pegou aí eu repito, um pouco da história dele, vocês viram que é uma história longa, trabalhando em alguns países, trabalhando em emissoras conhecidas, né, como a Rede Globo, em novelas conhecidas. E aí eu chamo a atenção, Jean, para algo que você falou no início da sua fala, que eu acho que é muito legal, porque eu me vejo muito também nisso que você nem um aspecto que você falou lá no início da sua fala que não me saiu da cabeça enquanto você narrava um pouco da sua trajetória só com audiovisual, né? Quem tem a trajetória pessoal como um todo, mas só a trajetória com audiovisual assim, é brilhante, é gigantesca, né? Você tem muita coisa para nos apresentar. Mas aí, isso eu acho que é algo muito do brasileiro.
todo mundo que é aficionado, que é cinéfilo, que trabalha com audiovisual, começou, de certa forma, justamente com essas produções nacionais. Então, você citou justamente os Trapalhões, lá atrás, né? Que você dizia também que via, que chegou a ver muito jornal também, né? Então, por mais que essa cultura cinematográfica do brasileiro, em grande parte, ela esteja muito voltada à formação que nos é empurrada pelo cinema americano, né? Por mais que a gente não queira, você trouxe aí um aspecto que eu acho que todo mundo acaba passando por ele, que é justamente essa influência do cinema nacional. Então, você citou os Trapalhões, você citou a questão dos jornais que você assistia, e aí, já puxando então agora para a questão do cinema nacional e também para o seu papel de produtor, agora de o idealizador, o produtor, a mente criativa por trás do festival, e aí, se assim, você não tiver terminado a sua fala anterior, fica à vontade. Mas aí eu já ia justamente puxar agora para a gente falar um pouco do Fest Curta Mossoró, que é o festival de cinema, o festival de curtas-metragens de Mossoró, idealizado pelo nosso entrevistado, e que vai acontecer nos dias 20, 21, 22 e 23 agora de abril, né? Esse mês, a partir da próxima semana, a gente vai estar aí tendo a oportunidade de assistir, de participar do festival o primeiro festival de curtas-metragens de Mossoró. Outra vez, eu até falei com um certo dia, falei por telefone com você, você lembra, e perguntei se você estava animado já para o segundo, né, mediante justamente o sucesso que esse primeiro, que ainda nem estreou, né, não estreou oficialmente, mas já está aí nas redes, já está aí no público, na imprensa e tudo mais, já vem, e claro, aí a gente vai falar aqui da quantidade de, eu não sei nem se eu posso falar, né? Mas o seu festival, se eu não posso, eu já estou falando. O seu festival, o festival que você está idealizando, teve mais de 400 obras inscritas, né? Então, eu acho que isso aí, esse número homérico, mostra que a sua organização, a sua capacidade, a sua vontade, a sua dedicação, o seu empenho em trazer, em realizar algo desse porte, já é, desde já, um sucesso. Então, por isso que eu perguntei outro dia por telefone a você se você já estava preparado para o segundo, aí, a segunda edição, ano que vem. Então, aí, Jean, eu queria já começar pedindo que você, agora nessa nossa próxima parte aqui, que você já falasse um pouco do festival, que você nos contasse aí. Eu sei que tem muitos convidados. Aproveito para divulgar o site, né, do festival, as redes do festival, para quem não conhece. Então, assim, mas fique bem à vontade aí para falar do festival, o que você acha que para esse momento é interessante para que quem está aqui e quem vai assistir também a gravação dessa nossa entrevista possa ver depois. Então, é com você, meu caro, fique bem à vontade. Rapaz, é engraçado que hoje à tarde eu estava conversando com o André Cursino e Tolkien também me ligou ontem à noite, né? A gente está se falando quase todos os dias, eu e eles dois, a Renata também, o pessoal que está vindo. E agora há pouco, antes da live, eu estava conversando com a André e ela falou assim para mim: amigo, ano que vem eu quero estar aí também, porque o ano que vem vai ter o mesmo sucesso e o seu festival, ele teve mais inscritos do que muitos, eu não vou citar, muitos festivais de renome e de longo tempo de vida. Né? E ela citou alguns e eu fiquei muito surpreso. Né? Eu acho que pensar já no segundo, com o nascimento do primeiro, é outra grande responsabilidade. Eu não digo a você, Jonathan, que eu estou sozinho. Né? A gente sabe os amigos que tem e os abraços que a gente recebe nos momentos que estamos precisando. Não digo os momentos difíceis, porque são momentos de grandes oportunidades. E já estou pensando no segundo também. Né? Togum ontem falou uma coisa muito bacana para o segundo. E, misticamente, Andréa Cursino falou a mesma coisa. E eu acho que pensar o segundo com toda essa trajetória do primeiro, eu acho que me fortalece, me anima, né? Aparece um não, dois não, 20 não, mas aparece um sim que lhe impulsiona, né? Foram 448 inscritos, 47 inscritos, né? O trabalho está com a curadoria, você é um dos, né? Pela capacidade, pelo conhecimento que você tem, pela crítica que você faz de cinema, que eu acho fantástica, né? Aí
Genildo acabou de entrar também. Genildo Matheus aqui, pessoas queridas de Natal, lá do Seridó, de Caicó. Raio do Sena, um abraço grande para vocês e para todos que estão aqui prestigiando esse momento da CIRN, né, que é de grande importância para o nosso audiovisual. O festival, ele acontece agora no dia 21, 22 e 23. Ele nasceu há praticamente 10 anos atrás, no Festival do Rio de Janeiro, quando Sabrina Fidalgo me leva para o Festival do Rio e fala, faz um festival na sua cidade. Né? No mesmo período, todo mundo tinha me dito isso, mas eu não fazer um festival na minha cidade, como? Eu não tenho dinheiro para fazer, é muito difícil. Fazer cultura no Brasil é difícil, no Nordeste é mais difícil ainda, porque é difícil as pessoas acreditarem no potencial que tem o outro. Elas buscam acreditar muito naquilo que elas têm e que podem. E aí a gente tem que se surpreender, né? E nos surpreendermos de forma bem positiva. No meio de toda essa crise pandêmica, vem a Aldir Blanc, né? E aí foi no momento em que eu disse, eu vou fazer o projeto. Fiz o projeto, tive o apoio de alguns amigos, de Vera, tive o apoio de Renata, de Togum, né? De Aline Linhares, nesse momento de fazer o projeto, né? De Joriana também, que me deu alguns direcionamentos, e foi aprovado. Eu fiquei meio assim, no momento, e disse, meu Deus, como é que vai tudo acontecer? Aí eu falei para Renata, né, que inclusive mandou uma carta também de intenção, né, de participar do projeto, uma carta de anuência, e falei para todo mundo. O festival vai ser lindo e você vai conseguir. É muito pouco dinheiro para fazer o que eu quero, mas eu vou fazer com esse dinheiro o que se faz necessário para um festival. As mostras, as oficinas e a premiação. Não vai ter premiação em dinheiro, mas vai ter um troféu que está lindo. Né? E aí, mediante toda essa situação, as coisas foram se encontrando, né? Estou com o Joguinha da oficina, Renata também, Sabrina Fidalgo foi convidada também, mas teve uma agenda, porque ela viaja muito, né? Teve uma agenda e as datas não bateram, porque foi adiado o festival 3 vezes devido a essa situação da pandemia, e passou no edital para ser forma presencial, enfim. Até juntar essas peças, eu entreguei ao universo. Vamos presentear esse Fest Culta Mossoró ao universo, e o universo vai conspirar a favor, porque ele tem um cunho social, educativo, cultural, né, que congrega esses valores para o nosso audiovisual. Mossoró precisa também de um festival. Já temos um festival, mas Mossoró precisa ter mais festivais. Não só de cinema, mas de cultura como um todo. E aí, eu não quis fazer no final do ano passado e deixei para esse ano, no primeiro semestre. O festival, ele nasce com esse objetivo do ensino e aprendizagem. Né? Não é só um festival por um festival, ou para um festival, mas é um festival que ele vem para resgatar a história do audiovisual na cidade, do cinema na cidade, para congregar, para fortalecer e para unir forças. Né? Não é um festival que compete com nenhum outro, né? Até porque o festival do nosso amigo Plínio também não teve esse espírito de competição, ele teve espírito de realização, e eu salvo ele aqui em agradecimento, né, porque participei também do festival com o filme, participei das oficinas, então é muito bom esse interlace que nós temos de congregar esses valores. Né? E o Fest Culta Mossoró ele vem exatamente com o objetivo de resgatar, de congregar, de cultura, de ensino e de aprendizagem. Aí você fala, resgatar o quê? Resgatar a história dos cinemas de Mossoró, né? Resgatar nós, moçoroenses, começarmos a olhar para o passado da cidade e transformar isso em audiovisual, em curta, em documentário. Para quê? Para que as próximas gerações não leiam só nos livros, mas vejam também nos filmes. Eu participei também do projeto Mais Cultura nas Escolas e fiz um documentário sobre Emanuelito fotógrafo, esqueci dessa grande parte da minha história no audiovisual. E aí eu fico muito feliz quando você fala assim, a dimensão, a grandiosidade do festival, a importância também para a nossa cidade, para Mossoró e também para o Rio Grande do Norte, onde está congregando todos esses realizadores, todos os participantes, né, e unindo forças. Né? Eu tive esse grande objetivo, esse grande sonho, e aí daqui a pouco eu vou frisar também uma grande coisa que aconteceu, um grande fato que aconteceu no nosso estado em relação ao audiovisual, que nos impulsiona a sonhar. Né?
das artes, que ele diz que o homem ele não mede a sua misura em italiano quer dizer a sua altura, ele mede exatamente a grandiosidade do seu sonho. Aí eu costumo olhar assim para cima e ver que eu sou muito alto, né? Mesmo com 1,76 m, né? Esse sonho, essa coisa de sonhar muito alto, de em busca do sonho e de correr atrás do sonho, de realizar, é algo que nos move muito, né? Então, o Tamossoró, ele vem para nos possibilitar tudo isso. Sonhar alto, porque a gente tem uma grande referência hoje no Rio Grande do Norte, no universo do audiovisual, uma grande referência, né? Eu acho que um rapaz que produz um filme com um roteiro fantástico, né? E no meio de uma pandemia, correndo o risco que ele correu e toda uma equipe, e sonha em passar pelo red carpet, né? Pelo tapete vermelho, né? De um grande festival, um festival internacional como o de Cannes, ele superou todas as suas expectativas e ele está sendo um grande exemplo para que todos nós, potiguares, que trabalhamos com audiovisual, supere todas as nossas expectativas. Então, Sideral com Carlos II é uma prova viva, é uma prova viva e real de que o estado do Rio Grande do Norte, Mossoró, tem que ter um olhar mais direcionado, focado para essa arte que sempre existiu e que é mãe de todas as outras artes, né? Então, é um momento muito importante para que as políticas públicas não esperem só os editais a nível nacional, o da Ancine, o da Lei Aldir Blanc, o da Lei Paulo Gustavo, que com certeza vai ser aprovada, né? Mas que busque, dentro dos seus editais municipais e estaduais, né? O professor Crispiniano já deu uma grande revolução, uma grande contribuição para o nosso Estado nessa nova gestão, que vem fazendo uma cultura e transformando o panorama do Rio Grande do Norte, né? Então, assim, é importante que Mossoró perceba que o audiovisual de Mossoró ele já existe há muito tempo. E aí, que tempo? Começou quando? Ele começou com o curso de comunicação social da UERJ. Isso é um fato. Ninguém pode também estar discutindo isso. Tem opiniões diferentes dessa, tenho respeito, mas não concordo. Então, assim, vem para congregar esses valores. Quando o Dr. Milton, no aniversário da TCM, há 10 anos atrás, no aniversário de 10 anos da TCM, ele fez o Curta Mossoró, foi uma grande surpresa, porque tinha grandes trabalhos, né? Era João Batista, da Flex, era Zenóbio, eu, Thales, William Ribeiro também, que é uma grande produtora, Américo também fez um filme, Dionísio da Pudi, quer dizer, precisa de capacitação, nós precisamos sempre de capacitação, de conhecimento no audiovisual, das técnicas, de desenvolver o conhecimento das técnicas e aplicar de uma forma sempre melhor. Não que a gente não esteja fazendo de forma melhor, cada um tem a sua tendência, tem a sua linguagem, o seu direcionamento, né? A sua leitura, né, no audiovisual, no mundo do cinema, né? Como é que tem uma palavrinha que as pessoas usam muito? A proposta, né? Então, que a gente possa sempre ter um direcionamento nesse sentido. Eu acho que a Escola de Arte de Mossoró tem que ter um departamento do audiovisual mais ativo, né? Tem que ter, não tem, mas que tenha um que seja de forma mais ativa. E aqui eu deixo uma mensagem e o pedido não só em nome do Fest Curta Mossoró, mas a todas as pessoas que fazem o audiovisual em Mossoró. Nós desejamos que a Secretaria de Cultura do município faça esse núcleo do audiovisual na Escola de Arte, porque tem muitas crianças filmando com celular. As crianças elas estão muito atentas a ver filmes, a assistir novelas, a assistir seriado, né? É no celular, é no computador, é na televisão, é no tablet, e é importante que tenha esse núcleo aqui, né? Para que a gente possa nos desenvolver. Eu aproveito a deixa, Gia, até para. Eu acho muito importante você reforçar justamente esses aspectos e a potência do cinema e do audiovisual moçoroense para elevação de Mossoró enquanto um polo cultural, uma cidade que faz mais cultura do que a cultura que a maioria das pessoas já tem normalmente acesso. A gente não tem hoje cinema de rua, a gente não tem hoje cineclubes,
A gente tem um cinema no shopping e a gente sabe que o cinema no shopping ele é uma empresa, né? Então tá restrita a exibir aquilo e aqueles filmes que estão acordados com as distribuidoras de cada um desses filmes. Então, esse festival, o Fest Curta Mossoró, eu acho que ele ainda tem um caráter que vai muito além desses que você falou, ou que eu falei, ou que a gente já sabe, que é o caráter pedagógico. Pedagógico no sentido de ensinar ou de mostrar que Mossoró tem capacidade de realizar mais festivais, que os moçoroenses têm capacidade de realizar mais cinema, fazer mais filmes, os smartphones estão aí. Recentemente até, eu sou do Conselho de Cultura da cidade, recentemente até eu levei justamente, eu levei uma proposta para lá, para a gente redistribuir uma parte do orçamento da lei, do Prêmio Fomento, que foi justamente a questão dos filmes feitos com smartphones. Porque às vezes a gente tem um futuro cineasta, um futuro produtor aí a ser descoberto, e essas pessoas não podem ficar relegadas a só fazerem cinema quando elas tiverem uma câmera profissional, uma câmera de vídeo um pouco melhor do que inferior a uma câmera profissional, mas melhor do que um smartphone, digamos assim. Então, assim, eu acho que o festival que você trouxe, está idealizando, montou, produziu e correu atrás, e eu sei que você correu e correu muito atrás, ele tem esse caráter pedagógico também, porque ele vai ser e pode ser simbólico para a cidade, no sentido de que, olha, existe cinema em Mossoró, existe quem produz cinema em Mossoró, existe quem quer produzir cinema em Mossoró. Então, essa quantidade de obras, embora tenha muita coisa de fora também, que bom, porque aí traz visibilidade exterior ao Nordeste, exterior a Mossoró também ao festival, mostra que a gente tem vontade, a gente quer e a gente pode fazer mais, né? Desde que haja investimento, quem acredite, quem possa dizer, não, então eu topo essa iniciativa e a gente vai fazer juntos, né? Vamos fazer o próximo. Então, eu acho que o seu festival, o Fest Curta, ele tem esse caráter pedagógico. Eu digo seu festival porque eu sei o quanto você batalhou e eu acho que é importante a gente frisar. Então, quando eu digo seu, não é fechando todas as janelas de apoio, porque a gente sabe que também teve muita gente boa que apoiou, que está apoiando, que vai participar, né? Muita gente que se esforçou para vir, você já me contou, já me confidenciou isso. Então, isso é maravilhoso, né? Isso mostra que é uma categoria unida, né? Que não tem muito apoio, mas que é unida sim, né? Eu acho que a live ela tem limite de 1 hora, né? No Instagram. Então, acho que a gente está se encaminhando para os nossos finalmente aí. Mas, Jean, eu queria que você, antes do tempo encerrar, eu nem lembro se aparece janelinha, se aparece um aviso quando a live está perto de acabar. Eu imagino que o Instagram avise. Mas, assim, eu queria que quem tivesse alguma pergunta, quem tivesse algum comentário, possa já fazer aí, né? Porque eu vou controlando aqui e à medida que Jean for dando a sua palavra final, eu vou lembrando aqui para a gente poder levar essa pergunta, esse questionamento até Jean Estou Cousteau. aqui, eu estou aqui à disposição. Se você quiser ficar mais um pouco, viu? Não, eu vou ficar até, enquanto o Instagram deixar aqui, a gente vai ficando. Mas eu acho porque tem um limite, né, de 1 hora a live do Instagram. Mas eu vou ficando com você aqui até que o próprio Instagram nos expulse daqui. Mas aí, Deixa eu só, Jonathan, lembrar aqui uma coisa. É tão uhum, importante essas produções que estão acontecendo que Joriana Pontes, que é fundadora e diretora da Companhia Bagana, ela fez um convite a Marcela Cartacho para dirigir um filme que foi uma peça que ela apresentou alguns anos atrás, né? O Alto do Louvor. Eu sempre troco esse nome, é impressionante. E ela vem e transforma essa peça num filme. Marcela Cartacho veio dirigir aqui, eu participei, né, desse trabalho, que vai ser lançado daqui a alguns dias. E a grande importância de ter um grande nome do cinema nacional, né, dirigindo um filme de uma história real que aconteceu na nossa cidade e foi escrita por uma atriz que é cientista social, hoje mestrando em ciências, né, uma pesquisa de campo, aquela pesquisa empírica que a gente conhece, para trazer a realidade para o palco e, na sequência, para o cinema.
né? O filme está lindo, eu sou muito suspeito para falar, porque eu fiz uma ponta no filme, uma participação fantástica. É um papel não muito simpático, vocês vão ver, vão entender depois por que estou falando. Eu só queria abrir esse parênteses. Obrigado. Aproveitando, Jean, você falou nesse material que vai sair, aí eu já aproveito. E seu, depois do festival, obviamente fora descansar, né? Porque você vai é, descarregar todo o seu trabalho, o seu envolvimento com o festival após o término dele, mas aí o que é que você nos reserva aí, seja para o segundo semestre, ou ainda o primeiro, né, 2022, quem sabe, e também para 2023, o que é que vem aí seu, que a gente pode esperar e que você pode dizer também, né, obviamente. Existem algumas coisas que a gente pode falar e outras que a gente deixa guardado, né? Pois fale o que você pode Para que falar. o tempo nos dê, para que o tempo nos revele. É, eu estou pensando muito, de forma muito direcionada, num documentário falando sobre a história da vida da atriz Toni Silva, que é um ícone na cultura do nosso estado, de Mossoró, e é uma grande homenageada da noite, né? E aí eu vou fazer esse documentário, é um roteiro de Renata de Carmo, que Renata de Carmo está querendo dirigir também o filme, o documentário também comigo, e é um projeto que já está pronto e a gente vai dar o pontapé inicial depois do festival, já pensando em realizar esse documentário, que ainda o nome já está escolhido e a gente deixou também guardado. Depois disso, tem um convite para participar de um trabalho de cinema a nível nacional, né, com Roberta e com o esposo dela, o diretor de cinema Felipe Gomes. É um trabalho fantástico, um trabalho maravilhoso. Eu vou fazer a produção executiva e vou fazer uma direção com ele em outro trabalho, que tem uma produção. Eu fui convidado para fazer também um papel no filme, mas eu estou pensando sobre esse papel. Estou pensando muito seriamente. Fiquei muito envaidecido, lisonjeado, mas é uma coisa que eu tenho que pensar ainda. A gente não tem que ir pela vaidade e pela emoção, não. Tem que pensar um pouquinho o que é que a gente tem que fazer, de que forma a gente tem que fazer. Já terminando o festival e pensando outro, isso é um fato. Hoje eu fui, pela primeira vez, ver como estava a produção do troféu, né, que eu batizei ele Estrela do Sol. Não me pergunte por que eu batizei ele Estrela do Sol, mas veio o nome, Mossoró é a terra do sol, que é muito quente, e as estrelas é a simbologia do cinema, e o sol é a estrela maior, né? Tem toda uma união do sol e estrela com as estrelas, né? Toda uma filosofia, uma poesia. E aí, Joriana, na volta, falou assim para mim, amigo, vamos fazer um documentário sobre isso? Sobre esse tema? Vamos trabalhar esse tema na cultura popular? Você apresenta da folk, é folclorista também. E aí eu fiquei trabalhando o resto do dia pensando nessa proposta. Tem um grande projeto que eu fui convidado para fazer, mas eu penso também muito no meu mestrado, que eu quero fazer fora do país, e não tem nada direcionado. O que tem, de fato, que eu vou fazer com Renata de Carmo é dirigir o documentário de Toni Silva. Na sequência, esse projeto no Rio Grande do Sul, e Sabrina Fidalgo me convidou para participar do filme dela, né? Ela já ganhou com Carnaval o Festival do Brasília. Quando eu estou no Rio, eu sou hóspede dela, minha amiga desde sempre, lá da Alemanha, e ela está fazendo agora um trabalho bem interessante e me convidou para participar, para fazer um papel no filme, inclusive praticamente no filme todo. E aí eu disse, amigas, vamos sonhar e vamos orar para que isso aconteça. Jonathan, os pés bem no chão, é saber o que, aonde é um líder na vida, né? E a importância disso para nossa vida, né? E o que pode Renata de Carmo não, Andrea Cursino está falando aqui que eu sou importante para o cinema por incentivar a produção de mais filmes para o cinema brasileiro. Renata não, a Andrea André, Cursino não fale mais nada não, viu? Que é surpresa. só voltando aí ao festival, essa semana algumas pessoas me procuraram, assim, que não, por não ter recorrentemente, anualmente, semestralmente, festivais de cinema em Mossoró, né, obviamente as pessoas não têm conhecimento
de como se dão os trâmites para chegar lá, para ir, que horas, se paga, se não paga, né? Então, eu queria que você agora pudesse justamente me dizer isso aí. Eu sei, mas para quem não sabe, quem está chegando aqui agora, né, quem segue a Cirne, mas não conhece o seu trabalho, não conhece o festival e se interessou em ir, me diz uma coisa: paga, que horas, como é que faz para ir, onde é, essas informações para situar as pessoas acerca do Fest Curta Mossoró. O Fest Curta Mossoró acontece 20, 21, 22 e 23 de abril, no Teatro Lauro Monte Filho. A entrada é gratuita e acessível. Eu só peço que todo mundo vá protegido com máscara e álcool gel, respeitando a norma da Organização Mundial de Saúde. Quem tiver o desejo de contribuir com 1 quilo, 2 quilos de alimento não perecível para a doação de uma instituição de caridade aqui em Mossoró, a gente agradece esse coração solidário para que a gente possa participar com a nossa ação social, né, para a nossa cidade, para uma entidade aqui na cidade. E a gente não está cobrando a entrada, é grátis, mas deixa assim com o coração muito livre, tranquilo, né? Quem quiser contribuir com 1 quilo, 2 quilos de alimento não perecível, a gente agradece. A programação do festival, a gente teve algumas mudanças e eu já passei para a agência que está cuidando de todo o layout do evento, a Realize. Eu falo para a Jane Meire que é a Realize, porque realiza realmente, capta o sonho, né? A gente pensa em fazer o layout dessa forma e elas, as meninas, vai lá e transformam numa mágica, né, o que a gente deseja. Parece que elas entram assim, dentro do sentimento da gente, da ideia do que a gente tanto estava pensando. E a programação ela está bem bacana, né? No dia 19 a gente tem uma prévia no Sebrae às 19 horas com o filme Longe de Casa do professor Esdras Marquesan, grande professor, querido, pessoa que eu quero muito bem, e da querida Isaída Talita, né? E lá vai ter um bate-papo, né? Nesse dia, Roberta e Felipe já estarão em Mossoró para participar do evento. Na manhã do dia 20 vai ter uma coletiva com a imprensa no Busto Café às 9 horas. À noite é a grande abertura do festival, né? Todos se sintam convidados. O Fest Curta Mossoró é o festival de cinema da nossa cidade, então ele é nosso, né? E vai ser às 7 horas, 7h30, lá no Teatro Lauro Monte, onde vai ser apresentada a programação, né, do evento. Vamos exibir o filme Sideral de Carlos II para essa grande noite de estreia. Né? O sonho que se tornou realidade é um grande exemplo para a nossa vida, aquele rapaz como um diretor e como um produtor. Do dia 21 e 22, a gente tem as cinco oficinas: a oficina de direção, produção executiva, roteiro, continuidade e preparação de elenco. Está tudo lá no site, vocês podem visitar o site e lá conferir toda a programação, www.festcurtamossoró.com. Pela manhã vai ser as oficinas, né, que a gente já vai trabalhar a produção de um curta com todos os participantes. A oficina vai acontecer de forma concomitante e temos 25 vagas para cada oficina. Na parte da tarde, a oficina vai de 8 às 11 na Escola de Arte, dia 21 e 22, frisando. Na parte da tarde, das 13 às 16, a gente tem exibição de filmes, né, das 16h15 até às 17h30. Nós temos, nos 2 dias, o Café com Cinema, onde o primeiro dia a gente vai abordar o encontro com realizadores, né, e as políticas públicas no universo do audiovisual. No segundo dia, a gente vai ter também um encontro debatendo com Romulo Scaff e Renata de Carmo. Romulo Scaff, diretor do Festival Internacional Bahia Formosa. Togum Teixeira e Renata de Carmo discutindo a proposta de filme commission para a cidade de Mossoró, que já é uma luta de muito tempo de Romulo Scaff aqui no estado, né? Ele, quando veio para o Rio Grande do Norte, que já tinha um envolvimento com o cinema, ele começou a plantar essa semente pelas produções que vinham e não tinham direcionamento nem do estado e nem dos municípios. Hoje já tem, porque a deputada Isolda, né, apresentou uma lei e isso já mudou muita coisa, né? Já vem mudando. Faz pouco tempo que essa lei foi aprovada. A governadora Fátima Bezerra
abraçou a lei, abraçou esse projeto, né, e a gente percebe que existe todo um direcionamento para a realização disso. Aí Togum Teixeira, Renata de Carmo, Romulo Scarpa vai implantar, né, digamos assim, fortalecer, né, esse discurso e a empregabilidade do cinema, que é uma economia criativa em todos os aspectos. Nós tivemos aqui novela que foi feita aqui em Areia Branca não, em Apudi, o Velho Chico, filme que foi feito em Areia Branca, filme que vem para outros municípios do estado de Mossoró, como o Homem que Desafiou o Diabo, foi lá para o Seridó, né? O Bacurau, aqui em Parelhas. Então, assim, tem que ter uma reorganização e uma estruturação para que essa economia criativa ela continue. Né? E Mossoró pode ser o primeiro polo de cinema do Nordeste. É esse o grande objetivo do Festa Curta Mossoró, é implantar a ideia, implantar a semente de Mossoró ser um polo de cinema no Nordeste. Porque a gente está próximo da praia, a gente está no sertão e a gente está aqui perto da Lajeado de Soledade, perto do Poço Feio de Governador do Sé. A gente está aqui do lado das praias, que são lindas, a Costa Branca, né? Tem a paisagem de todo o polo das Salinas. Então, assim, a cidade de Mossoró é uma cidade aconchegante, uma cidade acolhedora, uma cidade bela, né, que a gente busca cuidar e tratar através das nossas lutas e das nossas bandeiras envolvendo a cultura. E é congregar todos esses valores. Ninguém, Jonathan, é concorrente de ninguém. Nós estamos aqui para somar, para contribuir, para compartilhar. Né? E o presidente Queda já fala no tesouro do coração. Né? O tesouro do coração ele é bem maior do que o tesouro do cofre, do que o tesouro da matéria. Aí é com esse tesouro do coração que a gente tem que implantar esse desejo e realizar, né, a possibilidade de sonhar em Mossoró, ter um polo de cinema, como Paulinha. Né? Paulínia, em São Paulo, era uma cidade que ninguém conhecia tanto. Paulínia tem um grande festival de cinema, é um polo de cinema onde gera milhões por ano. Para você ter uma ideia, e você tem conhecimento disso, R$ 1 que é investido no cinema, ele tem um lucro de R$ 3 a mais para o Estado, para o governo. Então, assim, desde a senhorinha que vende pipoca, a pessoa que coloca a gasolina no carro, a quem limpa a rua, quem pega aquele lixo, né, que foi utilizado e leva para ser reciclado. A menina que vende pipoca, a Aninha que vende pipoca, em frente ao Teatro de Rosado, em frente ao Teatro Lauro Monte, aquilo ali é economia criativa, porque a cultura é uma economia criativa. O governo que não pensar na cultura como uma base sólida da sua gestão, ele volta para o ponto de onde ele partiu e possivelmente ele não vai ter uma caminhada mais vitoriosa. É a educação e a cultura que tem uma sustentabilidade de economia criativa, de educação e de implementação do caráter humano e cidadão do papel de cada pessoa. Então é muito importante esse olhar direcionado para a cultura, não é só para a cultura em massa, não é só para o Mossoró Cidade Junina, mas é olhar os grupos de teatro, as associações. Nós temos várias academias na cidade que contemplam valores na área pedagógica, na leitura. E isso é meio despercebido por muita gente. Né? Eu faço parte de uma delas e percebo isso. Jean, você falou que as oficinas elas têm um público de até 25 pessoas, né? Uhum. E aí você nos deu o site do Fest Curta Mossoró. Lá pelo site, né, para quem porventura tenha tido essa dúvida ou vai ver depois com a gravação aqui. Pelo site dá para fazer a inscrição ou faz presencialmente? Como é que é essa questão? A gente vai fazer pelo site, a gente está se organizando já para lançar a ficha de inscrição no site, e aí cada pessoa vai se inscrever na oficina que desejar, né? Desde roteiro, direção, produção, continuidade, preparação de elenco, e aí vai escrever lá, né? Se for preciso, a gente fazer uma seleção, a gente vai fazer, mas é aberto a todos, todas as pessoas podem participar. Nós temos Togum Teixeira com direção de elenco, Renata de Carmo, como eu falei aqui, com roteiro, né? Cristiano Fragoso com continuidade, direção com Felipe, depois vem produção executiva
com a Roberta, e aí a gente vai pegar toda essa galera e vamos fazer a realização de um curta dentro do evento. Então, assim, o Festival do Mossoró, o Fest Curta Mossoró, é o festival da nossa cidade. É esse o carro-chefe, a logo do festival. Então, a gente vai colocar lá no site, as pessoas vão se inscrever, e aí a gente, em cada categoria, que são as 5, e a gente tem uma grande surpresa que no sábado vai ter a oficina, né, o curso de crítica de cinema com a Andrea Cursino, que é uma das maravilhosas, grande crítica de cinema, não só do Brasil, mas da América Latina, muito respeitada, com o site que ela tem, né, falando sobre o cinema. E aí, todo mundo pode participar. Essa é a única oficina que todo mundo pode participar, e a Andrea Cursino deixou muito livre, né, a possibilidade de ter muita gente participar, né, e eu achei bacana, para que quebra um pouco esse gelo, né? Tem 5 oficinas direcionadas, que acontece de forma concomitante, mas tem uma oficina onde todo mundo pode participar. Os estudantes de jornalismo, de rádio e TV, os artistas, né, os amantes da literatura para fazer também o de roteiro, os jornalistas, os colegas, isso é bacana. Jean, para a gente já ir agora finalizando aqui a nossa conversa, quem precisar entrar em contato com você, quem quiser ter mais informações sobre o festival, quem quiser de repente contribuir, como é que faz para entrar em contato com você? Pode ser pelo meu Instagram, né? Também pelo meu número de telefone, o WhatsApp, 849 88 22 0078. Faço que nem o Abujan aí. Repita. 849 88 22 0078. Pode deixar um recado lá também no Instagram do festival, festcurtamossoró.com, e também no meu Instagram, Jean Custo, e lá no site, www.festcurtamossoró.com, que tem lá uma mensagem lá para você. Um campo. Você contar. Perfeito. E aí, toda opinião é bem-vinda, a gente está aqui para congregar valores e realizar o festival, né? Levar, como o Togum Teixeira me falou outro dia, ele colocou a logomarca no grupo lá de cinema do Rio e todo mundo ficou muito impressionado e foi logo pesquisar onde era Mossoró e fazer perguntas para ele. Ele disse, é o festival mais charmoso da cidade, né? Do Brasil, da cidade não, do Brasil. Então, assim, vamos participar e vamos contribuir. E, assim, está sendo muito badalado no eixo de São Paulo. Eu estou muito impressionado com a dimensão, né, da popularidade do festival. Só lembrando que você já falou isso aqui, mas eu gosto de reforçar, porque sempre tem alguém que entra depois, o festival é gratuito. Além de ser de graça, então, ou seja, vocês vão poder assistir essa quantidade enorme de curtas-metragens totalmente gratuito, vocês vão poder também participar de oficinas, workshops, aprender muito sobre cinema, aprender muito sobre a questão da produção, da crítica de cinema, totalmente gratuito, né? Então, assim, é uma satisfação, certamente para a cidade como um todo, ter a possibilidade de sediar um festival como o Fest Curta Mossoró. Acredito que agora que a pandemia está aparentemente aí dando uma esfriada, é um ótimo momento, é uma ótima pedida para que a gente possa voltar aí a comparecer nesses grandes eventos culturais, e o seu certamente é um grande evento cultural, e eu até fico simbolicamente, né, o que prova que essas coisas, quando é para dar certo, é para dar certo. Você falou em Cannes aí, né, acho que no meio da sua fala hoje, da nossa conversa, você falou em Cannes, quando você citou o Sideral, se não me engano, né, quando o Sideral foi disputar Cannes. Você falou em Cannes, e eu lembrei que hoje saíram os indicados, né, da Mostra Competitiva de Cannes. E aí eu acho muito bacana porque é um momento totalmente cinematográfico, né? A gente está falando aqui do seu festival e, ao mesmo tempo, assim, um outro festival também conhecido, de renome internacional, está liberando a sua lista de competitiva hoje, né? Então, assim, Jean, foi um prazer inenarrável conversar com você. A sua história com o cinema, a sua história com o audiovisual, a sua história como ator, como produtor, como diretor, como roteirista,
é certamente especial, né? Você tem muito a nos dizer, o seu festival, o Festicurta, é uma prova de que essa carga de experiência que você tem e que você adquiriu. Você falou que estava em Explode Coração, né? Explode Coração, se eu não me engano, é lá de 95. Me corrija se eu estiver errado, mas eu acho que Explode Coração é lá de Não, é 95. depois, rapaz. É depois, rapaz. Eu ainda estou me É virando nos depois? 40. É bem É depois. depois? Tá, perdão. Assim, antes de terminar, Jonathan, eu queria pedir Tá. licença para agradecer à Cirne. A Cirne está apresentando o festival, a nossa associação, que é de grande importância, que tem como promoção o governo federal, a Lei Aldir Blanc, né? O governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Mossoró, pela Lei Aldir Blanc, né, ao apoio institucional da UERN, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, o RTV, né, a Divina Academia Francesa de Letras, Artes e Cultura, da qual eu tenho o prazer enorme de participar, de ser condecorado como embaixador dessa Academia Francesa, a realização da Plano Certo Produção Filmes, que é a minha empresa, a parceria com a Realize, que eu chamo de Realize, Revista Presença, que faz parte da minha vida, Buscapé, Jornal de Fato, Serra Vindu, Garbos, o site Cinema para Sempre, que é o site de Roberta Cucino, que é fantástico. Lá é uma aula de cinema, com Folk TCM, a Casa de Oeste, Costa Branca, Beta Sistema, Maison Elegância, Sueli França, Espaço Fisioterapia Estética, Faculdade Católica, Ibis, Convention Bureau, Bagana, Companhia de Teatro, Queiroz, Atacadão, Queiroz Supermercado, Avenida de Serigrafia, Repete, Direct e Museu do Sertão. São parceiros que contribuíram de forma participativa, né, com a realização do festival, pensando no fazer cultura da nossa cidade. Então, assim, obrigado, assim, pelo apoio de sempre, pelo calor humano que vocês têm, né, pelo acolhimento e pela segurança que vocês nos oferecem. Não só a mim, eu digo nós, mas a todos os realizadores do Rio Grande do Norte. Abraço a Raildo, a Gênesis Mateus, né, a Sabrina Fidalgo, a todo mundo que passou por aqui, né, a Zoriana também que está acompanhando tudo, dando uma força bacana, a Marcela Cartacho, né, que é uma pessoa querida, a Margarete Silva, que passou também por aqui, a você, né, pela sua disponibilidade, pelo apoio, pelo acolhimento, pelo abraço, por abraçar o festival. Então, assim, abraçar o festival também como uma causa para a sua vida, uma realização também para a sua vida, porque o festival é nosso. Grato pelo convite de você participar como curador, pelo olhar, né, pelo olhar aguçado que você tem, né, e o conhecimento que você tem como um crítico de cinema nato. Você, para mim, é um crítico de cinema nato. Obrigado. Eu acho que com o seu festival, com o Festicurta, eu acho que Mossoró, o RN, o Brasil ganha. A gente, mais uma vez, está saindo de pandemia, talvez saindo, né? Espero que a gente não volte mais. E aí, o Festicurta Mossoró é uma iniciativa louvável, a gente tem e vai ter a possibilidade de assistir muita coisa boa. Desde já, reforço aí os agradecimentos também a todo mundo que ajudou, que patrocinou o festival, porque Mossoró precisa, né? Mossoró carece desse olhar mais atencioso para a cultura audiovisual. Você sabe que é difícil, eu sei que é difícil. Todo mundo que trabalha com audiovisual, que está aqui ou que não está, mas que queria estar, sabe que trabalhar com audiovisual é difícil, não é fácil, é caro, né? E precisa de tempo, precisa de investimento. Uma pandemia atrapalha demais. Então, esse festival, ele certamente ele já é um sucesso por tudo que aconteceu, até a data, o dia anterior do primeiro dia do festival, já prova que tudo isso que acontece antes mesmo do festival já mostra que ele é um sucesso, que você traz aí essa luz para a nossa sétima arte, para a cultura moçoroense. Então, isso é muito, muito, muito importante. Então, essa iniciativa, ela precisa ser louvada, precisa ser destacada, precisa ter espaço na mídia. Então, assim, da minha parte, através da Cine, através do Conselho Municipal de Cultura, através até das minhas redes, através dos meus contatos, saiba que o que a gente puder fazer para dar mais visibilidade ao festival ou para ajudar de alguma forma que for possível, é claro, pelo conselho eu sou uma pessoa só, né? Pela Cine,
obviamente, a gente já mexe com o audiovisual, então é bem mais fácil a gente conseguir. Pelo conselho também, eu acho que não tem nenhum tipo de negativa também. Então, o que a gente puder para dar visibilidade, para dar um apoio, para ajudar, eu acredito que certamente todo mundo vai ter esse empenho e vai ter essa possibilidade da gente destacar um tanto mais o seu festival e o seu trabalho, que certamente merece. Então, Jean Cousteau, muitíssimo obrigado. Muito sucesso desde já com esse festival, que eu já sei que é um sucesso. A, a segunda edição, ela vem aí, eu tenho certeza. Eu acho que essa primeira, ela Vou já lhe é um perturbar, sucesso, viu? Vou mas lhe ela... perturbar mais na segunda do que nessa primeira. Não, e A terminando aqui, você, a você, eu já vou Tatiana, terminar aqui. Rômulo, Eu já vou terminar aqui, vou jantar e já vou assistir os curtas das mostras com as quais eu fiquei, né? Então, eu já vou sair olha, daqui para... sete categorias, né? Mas antes da gente terminar aqui, eu queria agradecer imensamente. Assim, eu me senti lisonjeado, surpreso, né? Tem coisas que a gente não espera que aconteça e que isso contribui muito e entra para os anais da história do festival. Eu estava até comentando com o Joriano hoje no carro uma peculiaridade que aconteceu na ida que a gente foi ver como estava a produção dos troféus, né? E aí o que aconteceu? Troféus. E aí, agradecer a vereadora Marleide Cunha. Assim, imensamente grato pela menção de aplauso, não a Jean Custo, mas o Fest Curta Mossoró. Né? Foi a primeira política da nossa cidade que se manifestou, né, em falar do Festival de Cinema da nossa cidade. Então, vereadora Marleide Cunha, meus mais sinceros agradecimentos pelo apoio, né? Por lembrar aquela casa que é da nossa cidade, da nossa sociedade, a Câmara Municipal, que o Fest Curta Mossoró existe. Todos eles já sabiam que eu mandei convites, mas ninguém se manifestou. Então, eu também não fui pedir nenhuma manifestação deles, né? Mas, assim, agradecer a senhora, a vereadora Marleide Cunha, pelo apoio de uma menção de aplauso ao nosso festival. Muito obrigado. Obrigado, Jonathan, mais uma vez. Obrigado a todos os participantes, né, que ficaram com a gente aqui mais de uma hora, nessa conversa maravilhosa, né, nesse ensino e aprendizagem que torna a nossa vida melhor. Muito, 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 muito obrigado. E Festa Eu, Curta eu Mossoró, 20, 21, 22, 23, de lá graça, no Monte. Grátis. é, Conhecer outros pontos do grátis. festival. Para Workshop, participar. palestra, né? Curso. Então, vamos lá. Eu saio dessa nossa conversa, do Acirne Conversa de hoje, mais seu fã do que eu já era, porque a sua história com audiovisual, certamente a sua história de vida, é uma potência e tanto. Então, eu saio desse Acirne Conversa de hoje, mais fã seu do que eu já era, e isso é a mais pura verdade de coração. Então, Jean, Obrigado. muitíssimo obrigado Obrigado, mais querido. uma vez. Eu sou fã e eu acho que você é um grande crítico de cinema e André Cursino vai gostar muito de conversar com você. Oh, Muito obrigado. obrigado. Muito, muito obrigado. Então, até mais, Jean. A gente vai se ver lá, né? E eu entro em contato com você para entregar o material, enfim, para falar sobre a curadoria. Então, até mais. Até os nossos contatos virtuais e até o contato presencial na próxima semana, aí, a partir do dia 20. Então, esse foi o Acerne Conversa de hoje com o roteirista, o cineasta, o diretor, o produtor e produtor do Fest Curta Mossoró, Jean Cousteau. Até mais e tchau e boa noite e viva a sétima arte, viva a cultura moçoroense e sucesso com o festival. Na minha Horengue, obrigado a todo mundo. Abraço. Muito obrigado, Sidney. Tchau. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.